Olá, eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que esse vídeo seja utilizado na aula do dia 13 de setembro, no horário que vai das 13 às 14h30. A agenda para essa aula é realizar a correção do exercício que trata a respeito de equação de primeiro grau com incógnita, aquele exercício inicial que inicia esse capítulo que a gente está começando agora a ver esse assunto, tá bom? E também, além da correção desse exercício, nós iremos hoje ver o que é uma raiz de uma equação de segundo grau e já ir compreendendo direitinho, aprofundando esse assunto, ok? Então, sem mais delongas, o nosso exercício era o exercício da página 174. É um exercício de 8 questões, mas a gente só trabalhou a partir da quarta, quinta, sexta, sétima e oitava questão. Então, quem puder abrir aí, o exercício na página 174, tá bom? Antes da gente falar especificamente do exercício, é importante eu lembrar vocês o que foi trabalhado na aula passada. Até porque, na semana anterior, a gente teve apenas uma aula, aula essa que aconteceu, e não aconteceu as demais por conta do feriado de 7 de setembro e também do imprensado que aconteceu devido a esse feriado, tá bom? Então, bem rapidamente, vamos retornar aqui um pouquinho no nosso livro, só para a gente lembrar o que foi colocado a respeito desse assunto, esse assunto que a gente está iniciando agora. Denominamos a equação do segundo grau, na incógnita x, aquela que pode ser representada, reduzida a uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e o a não pode ser zero. Pessoal, na aula anterior eu expliquei para vocês que esse formato ele é um formato geral de uma equação do segundo grau. Essas letrinhas a, b e c a gente chama de coeficiente, e esses coeficientes, na verdade, estão aí só para representar essa escrita geral da nossa equação de segundo grau, mas, na verdade, eles geralmente vêm como números reais na nossa equação. E importante também destacar aqui esse pontozinho. Na equação do segundo grau, a gente tem o x², que é a nossa incógnita, que obrigatoriamente precisa aparecer. Se ele não aparecer, a gente não está tratando de uma equação de segundo grau, é outra coisa. O x sozinho ele pode ou não aparecer, porque esse bzinho aqui ele pode ser zero, tá bom? E o c, que é o nosso, que a gente chama de termo independente, que é só um número que não está acompanhado de incógnita, tá bom? E aí, só lembrando que a questão, o livro trouxe uns exemplos aqui pra gente. Por exemplo, essa daqui, equação do segundo grau, x² menos 5x mais 6 igual a zero, ela está no seu formato completo. E aí a gente tem o a igual a 1. Quem é a, Everton? A é o número que acompanha x². Everton, mas não tem ninguém aqui com x². Cara, se o x² está aqui, se ele existe, obrigatoriamente o a vai ser 1, tá bom? E por que o a não é zero? Porque se o a fosse zero e eu multiplicasse x² por zero, o resultado seria zero. Então esse a deixaria de existir. Logo, a equação do segundo grau também deixaria de existir. Olha lá o conceito anterior que diz que o a tem que ser diferente de zero. Aqui é o nosso conceito de uma equação do segundo grau. Aí, nesse caso aqui, o a é 1, o b é menos 5 e o c é 6 positivos. A é quem acompanha x², b é quem acompanha o x que não está ao quadrado, e c é o termo independente, o número que está sozinho. B e c podem ser igual a zero em alguns momentos, tá bom? Então, feita essa rápida revisada aqui, vamos olhar lá o que é que o exercício pedia para a gente, vamos ver se a gente resolveu direitinho, tá bom? Muito rapidamente, só para a gente ver o que era cobrado da primeira, segunda e terceira questão. Na primeira questão, ela tinha aqui um exemplo que dá a metragem quadrada de uma quadra de basquete, e aí pediu para você representar essa equação que representaria essa situação.
E aí você representa aqui, ó, um exemplo de resposta. Everton, como é que eu faço isso aí? Veja só. Vou passar aqui rapidinho por primeiro, segundo, terceiro, pessoal, porque é importante que a gente compreenda o que elas estão sugerindo, tá bom? Primeira questão. Uma quadra de basquete tem área igual a 420 metros quadrados. Escreva a equação do segundo grau que pode utilizar para demonstrar o comprimento e a largura da quadra que acompanha a figura representada abaixo. E aí a gente tem a figura. Lembrando a vocês que a área de um retângulo ela é dada por a base vezes a altura. E nesse caso aí a nossa base é x mais 13. X mais 13 vezes x. E isso é igual a 420, porque a questão me disse que era igual a 420, tá bom? E aí, deixa eu só ampliar aqui a tela de vocês para ficar mais fácil da gente compreender. E aí, desculpa aí, pessoal, ficou bem torto. E aí, como é que eu faço para representar isso aqui como uma equação de segundo grau? Primeiro, vai ser uma equação de segundo grau, porque quando eu multiplicar x vezes x, x ao quadrado, x vezes 13, 13x, e o 420 que está positivo passa negativo, menos 420 igual a zero. Esta é uma equação de segundo grau, porque ela obedece às necessidades de uma equação de segundo grau para existir. Ela tem o x ao quadrado e ela tem os outros termos aí. Vamos fazer rapidinho aqui. A questão não pedia isso, mas vamos identificar quem é A, quem é B e quem é C. A vai ser o número que acompanha o x ao quadrado. Nesse caso aí não tem ninguém, então quer dizer que é 1. Porque para o x ao quadrado existir, precisa estar sendo multiplicado por 1. B vai ser o número que acompanha o x que está elevado a 1, ou o x que não está elevado ao quadrado. Nesse caso é o número 13. E C, que a gente chama de termo independente, é aquele número que está aparecendo aí sem incógnita. E nesse caso é o menos 420. Pronto, vou parar por aqui, até porque essa questão eu sei que vocês não fizeram, porque não foi cobrado, tá bom? Vamos lá. A próxima questão é a questão de número 2. E na questão de número 2 desse exercício, dizia o seguinte: identifique as equações do segundo grau. Galera, a gente precisa identificar aqui, partindo dessa ideia que eu acabei de colocar para vocês no item anterior, que precisamos ter uma incógnita elevado ao quadrado, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, nós temos 6x mais 5 igual a zero. Esta é uma equação de segundo grau? Não, não é equação de segundo grau. A minha incógnita aí não está elevada ao quadrado. Então, não é possível que seja equação de segundo grau. Letra B, x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. No caso da letra B, é uma equação de segundo grau? Sim, galera, é equação de segundo grau. Letra B seria gabarito para essa resposta. Vamos ver se tem mais. Letra C, y ao quadrado menos 4y igual a zero. É equação de segundo grau? É equação de segundo grau. Então, o incógnito aqui é elevado ao quadrado. Letra D, 0x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. É equação de segundo grau? Alguém pode estar pensando que é. Mas prestem atenção. O meu x ao quadrado aqui está sendo multiplicado por zero. E o nosso conceito dizia que o a não pode ser zero. Porque quando eu multiplico x ao quadrado por zero, o x ao quadrado ele automaticamente deixa de existir. Se ele deixa de existir, então a minha equação não é de segundo grau, tá bom? Letra E, 9 menos y ao quadrado igual a zero. Também é equação de segundo grau. E no caso da letra F, 2z menos 3 ao quadrado igual a zero. Quando você faz a distribuição aqui desse quadrado da diferença, a gente vai ter o z elevado ao quadrado, então por isso também é uma equação do segundo grau, tá bom? Terceira questão. Na terceira questão, ela pede para que você considere a fórmula aí de uma equação completa com a diferente de zero e determine os coeficientes da equação. Foi aquilo que a gente fez na primeira questão, com a equação que a gente descobriu. Vamos lá. Quem é A aqui nessa equação? A, B e C. O nosso A vai ser menos 3, que está acompanhando x ao quadrado. O nosso B vai ser 6. E o termo independente não aparece. Se ele não aparece, eu digo que ele é zero. Ah, Everton, esse zero que está do outro lado não pode ser o termo independente, não? Não, nesse caso aí, o zero que está do outro lado é só justificando a minha equação de existir, tá bom? No caso da letra B, quem é que acompanha x ao quadrado? É o 3, então o 3 vai ser A.
Quem acompanha x? Opa, não tem nenhum x aqui aparecendo sozinho, Everton. Então, o b vai ser o quê? O b vai ser 0. E quem é o termo independente? O termo independente é menos 12. Importante, prestem atenção no sinal. Se for menos 12, o termo independente é menos 12. No caso lá da questão anterior, quem estava acompanhando x ao quadrado é menos 3, tá bom? Vamos lá, questão item C. No item C, a gente tem... Qual é o número que acompanha x ao quadrado? Não confundam, às vezes ela vai vir assim misturada. X ao quadrado está acompanhado do número 1. X está acompanhado do número menos 10. E o termo independente é 25. No caso da letra D, Everton, letra D é muito confusa, cara. Tem um negócio aqui esquisito aparecendo. Tá dizendo assim, ó, com K mais 1 diferente de 0. Importante que K mais 1 seja diferente de 0, porque aqui diz o seguinte. K mais 1, x ao quadrado menos kx. Everton, o que é que significa? Se ele diz que K mais 1 é diferente de 0, então esse aqui é o nosso A. O número que acompanha x ao quadrado é K mais 1. O número que acompanha o x é menos 2k. E o termo independente aí não aparece, então ele é 0. Pessoal, passei rapidamente por essas 3 questões só para a gente ter uma luz mais ou menos como era que faria elas, já que elas não foram cobradas no exercício de vocês, tá bom? Mas agora vamos para a quarta questão, que de fato foi cobrada no nosso exercício. A quarta questão, ela pede para que você escreva no seu caderno a equação no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, em que? Aí, nesse caso, diferente da questão anterior, ela dá os coeficientes e pede para você encaixar na equação. Na questão anterior, ele dava a equação e pedia para você extrair os coeficientes. Vamos lá. Se o meu A é 5, então vai ficar 5x ao quadrado. Concordam? O A é o número que acompanha x ao quadrado. Se o A é 5, então o A vai ficar 5x ao quadrado. Quem é o B? O B é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1x. Ou simplesmente menos x. O 1, positivo ou negativo, não precisa aparecer num produto, porque subentende-se que ele existe. O C é igual a 0, então ele não precisa aparecer. Então, vai ficar 5x ao quadrado menos x igual a 0. Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar essa imagem para vocês. Letra B. No item B, nós temos os coeficientes A igual a 4, B igual a 0 e C igual a menos 9. Se A é igual a 4, então automaticamente vai ficar 4x ao quadrado. A é quem acompanha o x ao quadrado. B é igual a 0, Everton. O que é que eu faço? Eu boto 0x? Não, não precisa. Se eu pôr 0x, 0 vezes x é 0. Então, não precisa colocar nada. E o C, o termo independente, é menos 9. Então, vai ficar 4x ao quadrado menos 9 igual a 0. Everton, sempre tem que ser igual a 0? Sim, nós estamos falando de equação. Uma equação é uma igualdade que possui primeiro termo e segundo termo. No caso da equação de segundo grau, a gente sempre vai igualar a 0. Lá na frente nós vamos entender por que a gente usa esse igual a 0 para fazer o cálculo. Mas não se preocupem, não é momento. Vamos primeiro aprender essas coisas aqui. Na letra C, nós temos A igual a 0,2, B igual a 1 e C igual a 0,5. Everton, vou usar 0,2x ao quadrado? Exatamente, 0,2x ao quadrado. O B é igual a 1, vai ficar só x sozinho aqui. E o termo dependente, que é 0,5, vai ficar aqui. Ó, e fica assim, ó, 0,2x ao quadrado mais x mais 0,5, tudo isso igual a 0. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida durante a apresentação desse vídeo, tomem nota no caderno de vocês, que assim que a gente retornar para o grupo de WhatsApp, eu vou estar disponível para tirar qualquer dúvida que tenha a respeito do exercício ou do conteúdo que eu vou apresentar na sequência, tá bom? Na quinta questão é dito o seguinte: um quadrado com lado de medida x tem área igual a 625 metros quadrados. Escreva uma equação do segundo grau para determinar o valor de x. Pessoal, nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos na primeira questão, viu? Eu tenho um quadrado com uma medida x. Everton, mas só dá uma medida. O quadrado tem os 4 lados iguais, galerinha. Vamos lembrar, né? E aí diz que a área desse quadrado é 625 metros quadrados. Então, eu tenho um quadrado de lado igual a x e de área igual a 625 metros ou centímetros? Metros quadrados. E pede para que eu represente uma equação de segundo grau que represente essa situação. Nesse caso, o meu L é x e eu sei que a área de um quadrado é dada por um lado ao quadrado. Como assim, Everton?
x ao quadrado vai ser igual a 625. Tá bom? Área de quadrado, lado ao quadrado. Como eu tenho o valor da área, eu já coloco aí. Só para reorganizar no formato que a gente está utilizando, nós vamos ter x ao quadrado menos 625 igual a zero. A questão está respondida. Eu sei que a questão não pede, mas vamos lá. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é 1, que está acompanhando x ao quadrado. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é 0, que não aparece. Quem é o coeficiente C, o termo independente? Menos 625, ok? Vamos olhar agora a próxima questão. A próxima questão é a questão de número 6. E na questão de número 6, diz o seguinte: classifique as equações do segundo grau em completa ou incompleta. Everton, o que é uma equação de segundo grau completa? A equação de segundo grau completa é aquela que aparece todos os coeficientes sendo números reais que estão aparecendo. Incompleta é aquela que não apresenta todos os coeficientes. Vamos lá para a letra A. A letra A tem o coeficiente A? Tem o coeficiente A. O númerozinho 3 aqui está acompanhando x ao quadrado. Tem o coeficiente B? Tem o coeficiente B, que é o número 5 está acompanhando x aqui. Tem o coeficiente C, o termo independente? Não, não tem o termo independente. Então, esta primeira equação na letra A, ela é incompleta. Ok? Vamos para o item B. O item B. Tem o coeficiente A? Tem o coeficiente A. Quem está acompanhando x ao quadrado aqui é o número menos 3. Tem o coeficiente B? Não, não tem o coeficiente B. Tem o coeficiente C? Tem o coeficiente C. Se não tem o B, automaticamente também vai ser incompleta. Letra C agora. Na letra C nós temos x ao quadrado, coeficiente A vai ser 1, mais 7x, coeficiente B vai ser 7, mais 12, coeficiente C vai ser 12, igual a zero. Se ela tem A, B e C aparecendo, então aí estamos lidando com uma equação completa. Letra D. 6x ao quadrado igual a zero. Só tem um coeficiente A aqui, nem está aparecendo B nem C. Então ela é incompleta. Letra E, para finalizar essa questão, nós temos x ao quadrado menos 3 raiz de 2x mais 4 igual a zero. Completa, galerinha. Ó. O coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 3 raiz de 2, que está com menos x, e o coeficiente C é 4. Então, nesse caso aí, como apareceu os três, nós estamos lidando com uma equação no seu formato completo. Sétima questão. Determine os valores possíveis de m na equação 3m menos 2x ao quadrado mais 2m mais 1x menos 4 igual a zero, de modo que seja uma equação do segundo grau. E o que isso significa? Como é que eu posso dizer que essa equação é uma equação do segundo grau? Qual é a garantia que eu posso dar que é uma equação do segundo grau? A única garantia que eu posso dar que eu estou lidando com a equação de segundo grau é eu dizer que o coeficiente A ele é diferente de zero. Como assim, Everton? Eu vou pegar aqui o coeficiente A. Quem é o coeficiente A? É 3m menos 2. 3m menos 2 tem que ser diferente de zero. Então, vamos aqui. Ó. 3m menos 2 tem que ser diferente de zero. Vocês já vão entender porque que eu estou usando esse sinal de diferente, tá bom? 3m menos 2 tem que ser diferente de zero. Logo, 3m tem que ser diferente de 2, positivo, tá? Negativo passa positivo. 3m tem que ser diferente de 2. M tem que ser diferente de 2 sobre 3. Ou seja, toda a equação vai ser possível se o m for diferente de 2/3. Ou seja, aí a resposta lá do item é assim, ó. Todos os reais menos 2/3. O que a questão está querendo dizer que todos os reais menos 2/3? A equação só vai ser do segundo grau. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Esta equaçãozinha aqui, ela só vai ser do segundo grau se o m for diferente de 2/3.
Everton, ele pode ser qualquer outro número no conjunto dos números reais? Sim, ele pode ser qualquer outro número no conjunto dos números reais, exceto 2/3. E aí, em todas as outras situações, esta equação se caracteriza como uma equação do segundo grau. E, inclusive, nesse caso aí, nós estamos lidando com uma equação do segundo grau no seu formato completo, tá bom? Entenderam a questão? Eu espero que sim. Caso não, anota aí no caderno, que aí no retorno do grupo de WhatsApp a gente tenta esclarecer, tá bom? 8ª questão. O que é pedido na 8ª questão? Ela pede que você reescreva a equação, aí tem uma equação aí gigantesca, no formato ax² mais bx mais c igual a 0. Como é que eu faço para reescrever esta equação? Vamos lá. Você vai reescrever, você vai calcular tudo aquilo que for possível dentro dessa equação. Então, vamos lá. Vamos deixar isso aqui, ó. 5 menos x menos 3 sobre 4 igual 2x menos. Aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, 2x, vezes 2, 4x, mais o segundo ao quadrado, que no caso fica 4. Por que você continua deixando em parênteses, Everton? Porque tem um sinalzinho aqui que eu já distribuí, tá bom? Então fica 5 menos x menos 3 sobre 4 igual a 2x menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Vou continuar distribuindo. Esse 4 que está positivo, que está negativo, faça positivo. Isso aqui vai ficar 9 menos x menos 3 sobre 4. Aqui, 2x mais 4x fica 6x positivo. Eu vou trazer para esse lado negativo, menos 6x. E o x ao quadrado vai ficar positivo. Tudo isso igual a 0. Vou só apagar aqui e vou trazer para cima, porque minha lousa está pequena hoje. E aí, Everton, o que é que eu faço agora para eu sair dessa situação? Eu tenho aqui uma fraçãozinha aparecendo. Nesse caso aí, eu vou ter que tirar o MMC entre todos os denominadores. Mas não tem denominador nos outros. Mas é como se todos tivessem 1 como denominador. Se tudo é 1 como denominador, o menor múltiplo comum vai ser o 4. E aí eu já vou fazer eliminando, tá bom? 4 dividido para 1 é 4. 4 vezes 9, 36. 36. Menos. Esse número aqui vai permanecer igual, x menos 3, porque o denominador dele é 4. Menos 4 vezes 6 vai dar 24. 24x mais 4x ao quadrado igual a 0. Pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida nesse ponto, o que é que eu fiz? Coloquei todos como se tivesse com o denominador 4 embaixo e aí eliminei ele, viu? Por isso que ficou dessa forma e ele ficou eliminado agora. Vou somar quem for possível agora. Então vamos lá. Quem é que é possível fazer? Sim, vou fazer logo a joguinho de sinal. Fica 36 menos x mais 3 menos 24x mais 4x ao quadrado igual a 0. Vamos colocar no formato que a gente conhece. Então, primeiro vem 4x ao quadrado. 4x ao quadrado. Menos x menos 24x fica menos 25x. 36 mais 3 fica igual a 39. Mais 39. Tudo isso igual a 0. Está aí nossa equação no seu formato reduzido. Ax ao quadrado mais bx mais c. Ok? Dando continuidade, galera, agora a gente vai verificar a ideia de raiz de uma equação do segundo grau. Aí no livro de vocês está logo na sequência, depois do exercício que a gente acabou de corrigir, tá bom? Página 175, nesse caso. Raiz de uma equação do segundo grau. Já vimos, quando estudamos a equação do primeiro grau com incógnita, que podemos verificar se um número é ou não raiz de uma equação. Para isso, substituímos a incógnita pelo número dado. Se a sentença obtida for verdadeira, o número dado será a raiz da equação.
e se a sentença for falsa, o número não será a raiz da equação. Como assim, Everton? Eu tenho incógnita na minha equação, incógnita x, geralmente, e aí eu pego aquele número e eu coloco no lugar desse x. E toda equação na igualdade, se quando eu terminar de operar esses cálculos a igualdade for verdadeira, quer dizer que é a raiz da equação. Mas vamos verificar aqui um exemplo. Vamos verificar se menos 3, 0, 1 e 3 são raízes da equação 3x ao quadrado menos 27 igual a 0. O que é que a questão está propondo? Ela está propondo que você faça uma verificação. Como é que eu faço isso? Simplesmente substituindo. A minha equação não é 3x ao quadrado menos 27 igual a 0. Aí aqui, ó, para x igual a menos 3, onde tiver x aqui, ó, eu coloco menos 3. Então vai ficar 3x ao quadrado, eu coloco 3 vezes menos 3 elevado ao quadrado. Menos 27 igual a 0. Menos 3 elevado ao quadrado, galera, dá igual a 9. 3 vezes 9 é 27. 27 menos 27 é 0. Então, 0 é igual a 0? Verdadeira. Se é verdadeira, então, o menos 3 é a raiz da equação. Vamos testar agora o 0. Coloca no lugar do x, coloca o 0, aí vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado menos 27 igual a 0. 3 vezes 0 ao quadrado, 3 vezes 0 é 0. Então, vai ficar 0 menos 27, o resultado é menos 27. Mas olha o que aconteceu aqui. Ficou menos 27 igual a 0. Isso é uma sentença verdadeira ou uma sentença falsa? Isso é uma sentença falsa. Menos 27 não é igual a 0. Então, isso aí não é raiz da equação. Já para o x igual a 1, vamos testar. 3 vezes 1 ao quadrado, 3 vezes 1 é 3. 3 menos 27 vai dar igual a menos 24. Menos 24 é igual a 0? Não, sentença falsa. Então, vamos para a próxima. Para x igual a 3, então vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 9 é 27, 27 menos 27, 0, 0 é igual a 0, sentença verdadeira. Então, verificamos que menos 3 e 3 são raízes da equação, enquanto o 0 e 1 não são raízes da equação. Aí, nesse momento, você deve estar se perguntando, Everton, e essa equação de segundo grau, ela tem dois resultados diferentes, o número menos 3 e o número 3? Sim, pessoal. Na equação do segundo grau, é possível que tenhamos dois resultados diferentes. Esses dois resultados, aliás, toda equação do segundo grau ela vai ter dois resultados. Esses dois resultados, ele pode ser dois resultados iguais, ele pode ser dois resultados diferentes, tá bom? Então, por vezes vocês vão ver isso com resultados iguais ou com resultados diferentes. Vamos verificar aqui em outra situação. Vamos determinar P. Aí P aqui é um número misterioso, viu? Para a equação 2P menos 1, x ao quadrado menos 2 igual a 0, sabendo que 2 é a raiz, ou seja, 2 é o valorzinho de x aqui. Então, eu vou substituir. Onde tinha um x, eu coloquei 2 ao quadrado, eu vou ficar com 2P menos 1 vezes 4 menos 2. Então, vai ficar, fazendo a distributiva, 2P vezes 4, 8P, menos 1 vezes 4, menos 4, menos 2. Aí fica 8P menos 6 é igual a 0. 8P, 6 está negativo, passa positivo. 8P é igual a 6. P, então, vai ser igual a 6 sobre 8. Dá para reduzir essa fração. P pode ficar sendo igual a 3 quartos. Olha só como é que ele dá a resposta. Ele diz, portanto, o valor de P é 3 quartos, sabendo que a raiz da equação é 2. Pessoal, essa parte de raiz é só para a gente lembrar dessa ideia da solução, como é que se soluciona, como é que traz essa raiz aqui para uma equação. E aí, nesse caso, a gente está aplicando para a equação de segundo grau. Já falei para vocês que, por vezes, vocês vão encontrar duas raízes diferentes ou raízes iguais, mas sempre duas raízes, porque, no caso, nós estamos tratando de uma equação de segundo grau. Lá na frente, quando nós estiver estudando a resolução, nós vamos entender isso melhor, tá bom? Retornemos agora para o nosso grupo de WhatsApp para dar continuidade à nossa aula, com o momento Tira Dúvidas e também, na sequência, com o nosso exercício de fixação, viu? Estou aguardando vocês lá no grupo de WhatsApp.